Imagine você perder todos os seus dados ou arquivos por causa de um erro ou um acidente. Calma, mesmo nessa situação extrema, você pode utilizar essa ferramenta aqui para recuperar todos os seus arquivos deletados, formatados ou corrompidos. Utilizando essa ferramenta, ela traz 3 opções que você pode estar utilizando. Basta escolher a que lhe atende, escolher a partição ou o disco ou pendrive, depois selecionar a opção de verificar e pronto, você vai ter acesso a todos os arquivos perdidos e depois é só verificar quais foram recuperados. O link dessa ferramenta está para você na descrição. 3 métodos incríveis. E agora a pergunta que eu faço para você: qual desses métodos é o melhor? Preparados para esse mega tutorial? Bem-vindo, meus nobres, a mais um vídeo aqui no canal. A fórmula da formatação sem pendrive. É isso que você vai aprender. Preste atenção, não vai comentar, eu prefiro o Rufus ou o Ventoy. Utiliza pendrive. O que a gente vai ensinar não utiliza pendrive. Então não comenta isso. Ah, eu prefiro É complicado, mas é o que você vai aprender a partir de agora. Vamos lá então. Você vai precisar de um arquivo ISO do Windows 10 ou do 11. Beleza? O Rufus, se você não sabe, facilita, no caso, para você conseguir rapidamente o arquivo do 10 e do 11, diretamente do site da Microsoft. Já vou avisando o seguinte: por exemplo, a ISO do Windows 10 que vai ter no site da MS é do ano passado, tá bom? E a do 24H2 do Windows 11, nesse caso, é de 1º de outubro. Em resumo, independentemente de qual seja a sua situação, você sempre vai baixar pelo site da Microsoft ou pelo Rufus, tanto faz, uma ISO desatualizada. Só para que você entenda, tá? Então, vamos lá a todo esse detalhe. Você então pode fazer uma formatação com uma ferramenta muito legal sem utilizar pendrive. Sabe como? Olha só, o Windows HDD você pode encontrar no site oficial. A versão free já tem uma função bem legal onde você reinstala o Windows. Eu já tinha baixado aqui, né? Vou só instalar novamente aqui então, beleza? Essa ferramentazinha você consegue reinstalar o Windows tranquilamente em um PC, sem utilizar pendrive. E detalhe, você escolhe qual edição que você quer ou versão. Porque é diferente de você vir aqui no sistema, o pessoal vai comentar isso aqui, ó. Ah, mas você pode vir no sistema em recuperação. Preste atenção, é a formatação do zero, entendeu? Você não vai reinstalar o sistema aqui, não. Você pode escolher uma nova edição, tá no 10, quer ir para o 11, ou tá no 11, quer voltar para o 10. Então é diferente, aqui ele reinstala o próprio sistema, só para que você entenda a diferença de um para outro. Pronto, já instalei a ferramentazinha aqui, você vai abrir ela e, como eu disse, tenha em mãos o arquivo do 10 ou do 11. Então, com essa ferramenta totalmente gratuita, você vai poder utilizar essa função no modo free. Tá vendo aqui, ó? Reinstalar o Windows. Aí, nesse caso, você vai poder utilizar os benefícios da versão free tranquilamente. Aqui você seleciona um arquivo ISO, por exemplo, escolhe a edição do Windows, lembrando que a versão free não te dá acesso total aos recursos. Então lembre-se disso aqui, em algum momento ele vai pedir a compre a ferramenta. Infelizmente hoje não tenho nenhuma key para você. Aí você escolhe a edição do sistema e avança. Beleza? Observe aqui, ó, já é diferente. Eu estou utilizando a versão do Windows Pro, entendeu? Ah, mas você está voltando para home. Calma, cara, eu estou só mostrando que é possível. Eu sei que seria burrice até certo ponto eu estar na versão Pro, que é a versão mais completa, e voltar para home. Mas é só um tutorial, eu estou só mostrando que é possível, tá bom? Pronto, aqui então ele vai reescrever o sistema. Ou seja, tudo que você tem no computador vai se perder. Lembre-se desse detalhe aqui, essa ferramenta tem esse ponto negativo aqui. Aí você avança aqui e pronto, show? Bem tranquilo, sem complicação. Aqui está o disco aqui, o tamanho certinho. É só você avançar e show de bola. Então você pode utilizar os recursos dessa ferramenta aqui. No entanto, eu recomendo, sinceramente falando para você, outra ferramenta totalmente gratuita. Mas essa aqui
dispensa comentários. Eu vou deixar para você no primeiro comentário fixado o Cyril Inboot. Não sei se você conhece. Primeiro, essa ferramenta ela é exclusiva do canal Cyril Digital e canal Xerife Tech. Ela já tem mais de 1 ano no mercado, é totalmente grátis e você tem algumas funções bem legais. Por exemplo, atualizar a versão do Windows que você tem, ou seja, quando você escolhe a opção número 4, atualizar o Windows instalado, você está na versão Pro, uma versão Home Single Language, e você consegue ir para uma edição superior sem perder os seus arquivos. E você escolhe qual edição que você quer, incluindo a opção de fazer o downgrade. Ou seja, eu estou na versão Pro e posso voltar para a versão Home Single Language, não tem problema. Então o Cyril Inboot dá essa opção bem interessante, mostrando inclusive a build que você está utilizando. Observe que essa build aqui, ó, é superior a que eu tenho no arquivo ISO que eu escolhi. Então eu escolho todas as edições aqui, são 10 edições, eu posso voltar ou atualizar a versão do meu PC Windows com o Cyril Inboot. Esse é um recurso sensacional. E não para por aí, você também tem a opção de instalar em Dual Boot, ou seja, eu já estou com o meu sistema funcionando, eu quero testar uma edição nova do Windows, uma versão beta, Insider Preview, Canary, enfim. Se você quiser testar nesse mesmo PC, para que não comprometa a sua máquina, você pode fazer um Dual Boot escolhendo essa opção aqui. Isso aqui também é muito legal. No entanto, a opção que te dá acesso a criar uma unidade de boot, ou seja, utilizando o seu próprio disco para isso, tá? Ou seja, você pode escolher aqui, ó, uma pequena partição do disco C e então criar um pendrive boot a partir disso. Então, nesse caso, seria a opção número 1. Você pode vir aqui com o Cyril Inboot, primeiro comentário fixado, com a internet conectada, tá? Quem está com a internet conectada para você poder utilizar. Aqui nós temos então essa opção aqui, ó, reparar. Você criou uma unidade de recuperação, eu não quero isso. E tem aqui, ó, pressione I, que é então criar uma unidade de instalar o Windows. Ela vai ficar no boot do sistema. Deseja reduzir uma outra partição com espaço disponível? Se você colocar S, você pode escolher uma outra unidade que não seja a C. Não, vou colocar N aqui. E agora ele pergunta o seguinte, cadê o arquivo ISO? Aí você vai apontar para o local onde está o arquivo ISO que você vai utilizar. Pode ser do 10, pode ser o 11, não importa. Com o Cyril Inboot, você então vai ter essas opções disponíveis. Observe o seguinte aqui, ó. Ele então automaticamente vai criar uma outra unidade aqui do disco local C, tá vendo? Preparando-se. Ele cria uma nova unidade com o tamanho duplicado do tamanho do arquivo ISO que você tem. Automaticamente já copia tudo que você precisa para lá e adiciona no boot do sistema. Ou seja, quando você reiniciar o computador, você vai ver essa unidade D aparecer como uma forma de formatação que você tem. É simplesmente incrível e show de bola. E depois você pode desfazer isso aqui, voltando esse espaço para o disco original, que no caso é o disco local C que você escolheu. Outra coisa, ele configurou todos os drives, ele baixou, ou seja, fez um backup de todos os drives do sistema aqui, ó, tá vendo? Drives, tudo automático, sem você ter feito absolutamente nada. E também adicionou um arquivo XML para pular os requisitos do Windows 11 se você utiliza o Windows 11. Então ele consegue fazer toda essa leitura para você. Cria o backup dos drives e adiciona, se for o Windows 11, um bypass automático para você. Isso aqui é sensacional. Só para que você entenda esse detalhe importante aqui, entendeu? Cara, é sensacional. Ele mostra aqui, ó, o Windows que você vai utilizar. Então agora, se você reiniciar o computador, você vai ter, no caso lá no sistema, quando você reinicia, essa opção de dar boot por essa unidade e fazer a formatação normalmente no seu PC. Só que com o Cyril Inboot você teve, no caso aqui, ó, o benefício de automaticamente ele criar um backup dos drives para você, show. Você não vai precisar entrar na BIOS aqui, configurar a ordem de boot, nada do tipo. Ele vai utilizar o próprio disco que você tem na sua máquina. Cara, isso é sensacional, é sério. Vai aparecer para você aqui agora, ó. Antes de reiniciar o PC, aqui, ó, de iniciar quer dizer, olha só, instalação do Windows. Então aqui é como se fosse a tela de Dual Boot. Se você selecionar a primeira opção, você vai entrar no sistema normalmente. Se você entrar aqui, você vai fazer a formatação. Isso aqui vai ficar para você, até você remover
Ou seja, você pode fazer várias e várias formatações sem problema algum. Entendeu? Então é sensacional. Isso sem utilizar pendrive boot. Entenda isso, beleza? E antes que eu esqueça, a Kaspersky está com promoção especial. 70% de desconto na linha de antivírus para consumidor, onde você pode vir com o nosso cupom de desconto maiúsculo Sairo aqui, ó. Sairo, 2 anos, 3 dispositivos. Olha o valor que vai ficar. Menos de R$ 3,15 por mês. 2 anos, tá entendendo? Esse é o valor. E tem também a versão para empresas, ou seja, estações de trabalho e também servidores. Até 49 dispositivos você pode escolher aqui, ó. Show? Com a mesma licença, você vem, utiliza aqui então o nosso cupom. Lembrando que você tem 20% de desconto só de entrar na página. E com o meu cupom SAIRO maiúsculo, você tem aproximadamente quase 20% também de desconto. Ou seja, juntando tudo, é praticamente 40% de desconto para você ter no antivírus da Kaspersky. Os links estão na descrição ou primeiro comentário fixado. E agora você vem e faz a formatação. Só que tem um pequeno detalhe importante aqui. Você não deve excluir de forma nenhuma a unidade principal. No caso, a que nós criamos o disco lá, quer ver? Ó? Ou seja, a que nós criamos, que no caso é essa aqui, ó, tá vendo? Você não vai excluir essa aqui. Você pode escolher as outras aqui tranquilamente. Ou simplesmente clicar aqui, ó, excluir ou avançar, que ele vai salvar todos os arquivos numa pasta chamada Windows Old. Esse aqui é um segundo método de formatação sem pendrive que é muito útil. No entanto, eu ensinei uma que, cara, que também é muito top. Depois que você então fizer a formatação e tudo mais, você pode voltar aqui, ó, e utilizar o próprio Sairo Boot para excluir aquela partição que foi criada, se você quiser utilizar ele. No entanto, você pode utilizar o próprio sistema Windows para fazer isso. Ó, essa partição aqui, que tem os drives, tudo bonitinho da máquina, tem essa opção aqui, número 3. Ó. Você seleciona a opção número 3, tá vendo aqui? Ó, remover partição e entrada no boot. Você clica e seleciona um disco bonitinho e exclui essa partição, tá vendo? Ele já sabe que a C e a D faz parte do mesmo disco. Então, você vai então fazer todo o procedimento e ele vai apagar para você. Mas você pode vir aqui, gerenciamento de disco do Windows, e fazer manualmente se você quiser também. Ó. Você vem aqui, excluir o volume, pronto, ok. Agora vem aqui também, ó, estender volume e ele volta para onde colocar o C. Rapidamente, ó, em minutos, você consegue fazer isso tranquilamente. Agora, essa outra opção que eu ensinei, também, cara, ela é simplesmente incrível, tá? E vamos lá para que você entenda todo o trâmite aqui. Já aqui no gerenciamento de disco, você vai tirar um pouquinho de espaço de colocar o C. Mas antes, atente-se a um detalhe muito importante. O tamanho do arquivo ISO importa o tamanho da partição que você vai criar. Por exemplo, no caso aqui, esse arquivo ISO tem 5 GB e esse outro tem 6 GB. Você vai criar o tamanho da partição de acordo com o tamanho da ISO. E outra coisa importante, essa é uma regra desse método aqui. Se você vai criar um pendrive boot, no caso, um pendrive boot virtual, para a formatação do Windows 11, ou seja, você vai instalar o Windows 11, você precisa de uma ISO do Windows 10. Entendeu? É requisito. Agora, se você vai utilizar o Windows 10 para fazer a formatação, você não precisa da ISO do Windows 11. E você vai entender aqui agora. Com a ISO do Windows 10, você dá um duplo clique nela, ela vai emular, você vem, copia o conteúdo dela, pode copiar aqui. Mas antes eu esqueci de criar uma partição, né? Então eu vou criar uma partição de 7 GB, beleza? Porque o nosso tamanho da ISO aqui é, olha só, de 6,28. Então eu venho aqui no gerenciamento de disco do Windows e vou criar uma partição aqui de 7 GB, 7168. Então, esse aqui é o tamanho certinho de 7 GB. Vou clicar então em diminuir. Botão direito do mouse, no volume simples, você vai criar então o nome dessa partição. Se você quiser colocar o nome, tipo, por exemplo, aqui, ó, install win. Colocar assim, pronto, install win. Vou avançar, avançar. E agora sim você pode copiar o conteúdo do arquivo ISO, que a gente emulou ainda há pouco, ó. Esse arquivo ISO aqui, você vai copiar ele todinho para essa nova partição. Tá vendo aqui, ó? Você vai copiar aqui para dentro. Veja bem, se você for fazer a formatação com Windows 11, você vai precisar dos arquivos de boot
do Windows 10, apenas dos arquivos de boot. Porque o principal está nessa parte chamada Saucer, aqui, ó. Então você já vai entrar nela e procurar um arquivo que é o maior, install.win ou install.esd. É aqui que está o Windows, na verdade. Essa aqui é do 10, lembra? Então eu vou excluir e colocar uma do Windows 11. Beleza? Se você for fazer a formatação com o Windows 11. Mas se for só com o 10, você não vai excluir aqui não. Pode deixar normal. Não precisa fazer mais nada. Pode fazer o procedimento final, então. Entendeu? Mas eu vou então fazer o quê? Eu vou pegar aqui então a ISO do Windows 11 agora, que eu quero fazer a formatação com o Windows 11. Então eu vou vir aqui em Download, Windows 11. Vou emular o arquivo ISO na pasta source. Eu vou procurar o arquivo maior, install.esd. Vou copiar e colocar naquela unidade lá, ó, na pasta source, e vou colar aqui dentro. Pronto. Então, os arquivos de boot é do Windows 10. Por que isso, Daniel? Porque na formatação que a gente vai fazer agora, não aceita se for o boot, os arquivos de boot do Windows 11. Só aceita com o 10. Então, nós precisamos fazer essa pequena gambiarra, entre aspas, para conseguir fazer a formatação. Entendeu? Então, tá tudo preparado. Ou seja, nós criamos uma unidade aqui de 7 GB, colocamos os arquivos de boot do Windows 10, porém o arquivo de instalação é do Windows 11. Você fez isso manualmente com as ISOs originais da Microsoft. Beleza? Agora o que você vai fazer é muito simples. Você vai reiniciar o seu computador utilizando a tecla Shift. Pressiona a tecla Shift. Opa, coloquei errado aqui, é o teclado virtual. Teclado virtual. Você vai pressionar a tecla Shift e vai reiniciar o seu PC com a tecla Shift pressionada para você entrar no modo de recuperação do Windows. E a partir daí, utilizar comandos para subir o boot do sistema, ou seja, a instalação do Windows. Quando reiniciar o PC aqui agora, você simplesmente pode soltar a tecla Shift e utilizar alguns comandos interessantes aqui que você vai aprender agora, se você não aprendeu. Primeira coisa, quando acessar esse ambiente de recuperação, você vai vir aqui em solução de problema, opções avançadas, prompt de comando. Beleza? Cara, e melhor do que esse tutorial que você está vendo aqui, é você participar dessa ação desse PC aí, tá vendo? Ou esse PC ou 6K na sua conta. Você que decide. Olha só essa máquina. Processador de 13ª geração, Core i5, 16 GB de RAM, DDR4, com LED, as memórias. Uma linda RTX 4060, fonte 650 watts real, tinta plus bronze, placa-mãe game, NVMe, e esse lindo gabinete na verdade, né? Tudo nesse gabinete com water cooling. Ou esse PC ou 6K na sua conta. Aqui você vai digitar disk part, pode colocar disk part tudo junto, assim ó, disk part, beleza. Agora você vai digitar list disk, que é o próximo, para listar os discos que tem no computador, list disk, pressiona enter. Observe aqui então que eu tenho dois HDs nesse computador, e eu sei que o Windows está nesse disco 1, então eu vou fazer o que? Select disk 1, pressiono enter novamente. E agora aqui eu vou fazer o seguinte comando, list, vou e pressiono enter. Show de bola! E observe aqui, todos esses comandos são para descobrir qual a letra que o Windows deu para aquela unidade que nós criamos, porque às vezes ele troca. Às vezes o Windows troca. No caso aqui, ó, nós estamos no ambiente de recuperação. Então é diferente, ele pode trocar a letra. Então eu sei que a letra D continua sendo D. Então, beleza. Vou digitar sair, edit, aqui no disk part. Show de bola. E agora eu vou colocar D, dois pontos, pressiono Enter. Vou digitar aqui agora dir, né? E, olha só, nós temos esses arquivos dentro dessa partição. E tá aqui o arquivo que a gente quer. No caso, setup.exe. E pressiono Enter. Vai acontecer o quê? Vai puxar a instalação. Parece com a do 10, mas é porque o boot lá é do Windows 10, para não dar nenhum erro aqui. No entanto, o arquivo é do Windows 11. Aí você vem e faz a formatação normalmente sem pendrive. E depois você pode excluir, entendeu? Você pode excluir essa partição de 7 GB se você quiser. Ela vai continuar lá, ou pode ocultar ela. Basta você pesquisar como ocultar essa partição e você sempre vai poder utilizar o ambiente de recuperação para fazer esse procedimento. Então você pode vir aqui agora, ó, e avançar. Se você avançar,
todos os arquivos daquele computador vão vir para a pasta chamada Windows Old. Assim você não perde os arquivos, entendeu? Perde os programas e configurações. Mas os arquivos da área de download, documentos, fotos, vídeos vão estar nessa pasta chamada Windows Old, que vai estar dentro desse local C. Entendeu? Ou seja, você nem perder seus arquivos, você vai perder. Você consegue fazer a formatação e pronto. Olha só, avança aqui e pronto. Você conseguiu fazer a formatação sem pendrive. 3 métodos incríveis. E agora a pergunta que eu faço para você. Qual desses métodos é o melhor?